Vamos dar continuidade à nossa aula com os números naturais. Para negociar e pôr em ordem as coisas, o homem teve a necessidade de representar as quantidades para saber exatamente com o que contava. Foi então que surgiu a ideia de criar símbolos para representar essas quantidades. Por exemplo, se alguém sabia quantas galinhas tinha, poderia estabelecer do mesmo modo a quantidade de dias que poderia alimentar sua família. Então, no caso, eles analisaram a questão do consumo. Então, num dia, eles consomem o quê? Uma galinha. Então, se eles têm 5 galinhas, quantos dias vai durar? 5 dias, né? Seria uma por dia. Foi a partir dessa necessidade que o homem criou, que hoje conhecemos como números naturais. Eles são os primeiros a surgirem entre as diferentes civilizações. Isso porque contar e ordenar as coisas são as tarefas mais elementares quando o assunto é quantificação. Então, quando eu quero quantificar determinado conjunto, determinado objeto, a primeira coisa que eu vou fazer é realizar a contagem. Então, no caso, isso é a base de tudo, né? O início das civilizações se deram a partir da contagem, a partir do momento que o homem pôde organizar sua criação, sua plantação de forma quantificada, certo? Vocês poderiam também analisar a questão das ovelhas. Sempre que elas saíam para pastar, na volta eles conseguiam fazer a contagem delas a partir de pedras que eram utilizadas, em que cada pedra representava uma ovelha. Se no final do dia, quando todas as ovelhas voltassem, se sobrassem pedras, é porque ainda haviam ovelhas no campo. Ou seja, eles ainda estavam faltando alguma ovelha. Para cada ovelha que retornasse, ele retirava uma pedra lá de onde ele realizava a sua contagem. Os números naturais são símbolos que nos permitem representar as quantidades de elementos que possui um determinado conjunto. Por conta da importância deste conjunto de números, foi criado um símbolo especial para poder identificá-lo. A gente vai utilizar a letra N para representar os números naturais. Conjunto dos números naturais. Desta forma, toda vez que você vê o número N no livro de matemática, toda vez que a gente vê essa letrinha aqui, ó, a letra N, em qualquer livro de matemática ou numa prova, tanto faz. Sempre que a gente tiver essa letra, a gente já vai saber que vai ser o quê? Os números, o conjunto dos números naturais. A gente já vai saber do que se trata, né? Os conjuntos naturais, dos números naturais, eles possuem alguns tipos de propriedades. Essas propriedades elas servem para limitá-los ou então para indicar quais números pertencem a esse conjunto. Então, essas operações, caso que a gente viu na última aula, as operações de adição, subtração, multiplicação, que pode ser o x ou a bolinha, e divisão, certo? Sendo que nessa divisão a gente pode utilizar em forma de fração, né? Se eu tenho 7 sobre 2, eu tenho aqui também uma divisão, certo? Então vamos ver aqui. Então vamos aqui para as operações que a gente pode realizar com os números naturais. A gente pode realizar operações de adição, por quê? Sempre que eu somar um número natural com outro número natural, o 4 e o 5, eu vou obter como resultado também um número natural. No caso aqui, o número 9. Então, essa operação eu posso sempre realizar. Quem são os meus números naturais? 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, certo? Então, se eu somar o 4 mais o 5, 4 é um número natural, o 5 também é um número natural. Se eu somar os dois, eu obtenho 9, que também é um número natural. Ok. Na multiplicação também posso realizar.
todo tipo de multiplicação. Peguei o número 2, que é natural, o número 3, que também é natural, multipliquei os dois e obtive o número 6, que também é um número natural. Logo, todo tipo de multiplicação a gente pode realizar. Por exemplo, se eu quiser só multiplicar o número 5 pelo número 10, eu vou obter o número 50, que é um número natural. Certo, agora vamos para a subtração e para a divisão. A gente já vê aqui, ó, que elas não podem ser realizadas. A gente não pode realizar nem a subtração, nem a divisão, certo? Por quê? No caso da subtração, se eu tenho o número 3 e subtraio 8, eu vou obter um número negativo, que é o menos 5. Imagine que você tem R$3 e faz uma compra de um objeto de 8. Você vai ficar devendo R$5, né? Então, nesse caso, eu tenho um número negativo. Mais à frente, a gente vai ver que esse número é um número inteiro. Então, se ele é inteiro, ele não é natural. Então, se ele é inteiro, ele não é um número natural. Se a gente tem essa restrição aqui, em que se eu subtrair o número de um número maior que ele, sempre eu vou obter um número negativo. Então, se eu tenho essa restrição, quer dizer que eu tenho algumas restrições dentro da subtração, ou seja, eu não posso realizar sempre as operações de subtração, nem sempre eu vou poder. Mas, por exemplo, se eu subtrair 5, fizer a seguinte subtração, 5 menos 3, eu vou obter o número 2, e 2 é o natural. Então, tem casos em que a subtração é permitida e tem casos que não. Então, eu já digo que ela tem restrições. Por isso que ela não está, ela está marcada aqui com um X, no negativo, né? Porque nem sempre eu vou obter um número natural. No caso da adição e da multiplicação, sempre eu vou obter um número natural. O resultado sempre vai ser um natural. Aqui também, o resultado sempre vai ser um número natural. Agora aqui eu peguei um número natural, subtraí outro número natural e obtive um número inteiro. Vocês vão ver que o símbolo dos números inteiros é um Z. Então aqui já não tem como a gente obter. Nem sempre a gente vai obter um número natural. Então no caso da subtração ela tem restrição. Mesmo caso da divisão. Quanto é 7 dividido por 5? Não tem como a gente encontrar o valor natural para essa divisão. A gente vai encontrar aqui um número inteiro, um número racional, que seria 7 dividido por 5. Vou colocar aqui do lado. 7 dividido por 5 vai dar igual a 1, só um minuto, só corrigir aqui. Vai dar igual a 1,4, certo? E 1,4 é um número racional. A gente representa por essa letra Q aqui. Então, no caso, eu não obtive o número natural. Então, a gente não pode realizar as operações com os números de divisão com o número natural. Porque nem sempre que eu dividir um número natural por outro natural, eu vou obter um número natural. Sempre eu posso obter tanto número natural como números inteiros, tanto números naturais como números racionais, perdão. Agora, se eu dividir, por exemplo, 8 por 4, que é a mesma coisa que 8 dividido por 4, né? O símbolo aqui não importa. Os símbolos são os mesmos, essa divisão ou essa, tudo é a mesma coisa. 8 dividido por 4, vamos desconsiderar essa aqui, vai dar igual a 2. E 2 é um número natural, então existem alguns casos em que a divisão de número natural por outro natural
também vai gerar um número natural. Então, o número natural 8 dividido pelo número natural 4, eu obtenho o resultado número natural 2. Mas nem sempre isso vai acontecer. Então, se não acontece sempre, existem restrições. Então, eu vou indicar com o x, né? Então, os números naturais são aqueles que nos permitem contar os elementos de um determinado conjunto. Graças a isso, quando fazemos operações com eles, os resultados podem ser ou não de números naturais. Então, nesse caso em que não é de números naturais, a gente viu que no caso são as restrições. Se adicionarmos dois números naturais, o resultado é sempre um outro número natural, ou seja, no caso da soma, se a gente somar dois números naturais, sempre vamos obter um número natural. O mesmo acontece quando a gente multiplica, mas quando a gente subtrai dois números naturais, o resultado não será sempre um outro número natural. O mesmo acontece com a divisão. Por exemplo, se tentar subtrair os valores 7 menos 10, esse número ele não vai ser, ou seja, vai ser diferente, esse sinal de igual com o sinal cortado é diferente de um número natural. Se eu subtrair 11 menos 20, esse resultado também vai ser diferente de um número natural. 7 menos 10 vai dar menos 3, ou seja, um número negativo. E 11 menos 20 vai dar menos 9, que também é negativo, ou seja, não é natural. Então, a gente não vai obter um número natural, a gente vai obter outro número que não seja natural. Vai ser um número, mas ele não é um número natural. Se a gente, da mesma forma, se a gente realizar divisões, 8 dividido por 5, esse número não vai ser natural. O resultado não vai ser natural. Ou seja, ou 7 dividido por 4. Isso aqui também não vai ser natural. Nenhum dos dois são naturais. 5 dividido por 3 também não vai ser um número natural. Certo? Então, nesses casos que eu não obtenho números naturais, sempre vão acontecer com a divisão e com a subtração. O primeiro número natural, a gente vai classificar. Como já dissemos, os números naturais são aqueles usados para representar a quantidade de elementos que possuem um determinado conjunto. Então, vamos considerar o conjunto dos números naturais, ou aquele representado com a letra N, como a gente já viu, começando a partir do número 0, certo? Que ele vai começar a partir do número 0. Pois este número representa a quantidade de elementos que tem no conjunto, tem o conjunto vazio. Então, o conjunto vazio é um conjunto que não possui elementos. Então, a quantidade de números, o número que representa essa falta de elementos é o zero, é quando não há nada, quando não tem nenhum elemento. Então, o primeiro número natural é o zero. E assim a gente vai. Número 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Em seguida, a gente vê que nem todos os conjuntos possuem um primeiro elemento. Isso a gente vai ver mais na frente quando a gente for estudar os demais conjuntos. Conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais e conjunto dos números irracionais. Esta propriedade é uma das mais importantes dos conjuntos dos números naturais. Que propriedade? O fato dele ser o único número que possui um número inicial, que no caso é o zero. O sucessor de um número natural, que seria o sucessor, aquele que vem após, aquele que vem depois do meu número. Então, outra propriedade importante desse conjunto de números é que cada um de seus elementos tem um sucessor. Isto é, se usarmos como referência determinado número natural, podemos saber qual é seu próximo e ter a certeza de que entre o número e o seu próximo não haverá nenhum outro. Este número é chamado de sucessor. Por exemplo, se considerarmos o número 8. Quem é o sucessor de 8? É o que vem logo após, que no caso é o número
9. E entre o 8 e o 9, eu não vou, dentro dos naturais, eu não vou possuir nenhum número. Então, logo após o 8, tem o 7, né? E aqui eu tenho outros números que vão até o 0, né? Logo após o 8, eu tenho o 9. Entre o 8 e o 9, eu não tenho nada. Não vou ter nenhum número. Sempre o número após, imediatamente após o número que eu quero é chamado de sucessor. E entre dois números, não encontramos nenhum outro. Embora possa parecer incrível, nem todos os conjuntos numéricos possuem esta propriedade. E também essa questão a gente vai ver quando for estudar os próximos conjuntos numéricos. Vamos estudar agora as ordens dos números naturais. Então a gente vai ver quem é maior ou menor dentro dos números naturais, certo? Os números representam as quantidades, mas existem alguns números naturais que representam mais do que os outros. Podemos dizer então que existem números naturais maiores ou menores que outros. Esta relação é chamada de ordem. Então a gente tem uma ordem nos números. Sempre a gente vai contar, no caso, se for em ordem crescente, do menor para o maior, ou em ordem decrescente, do maior para o menor. Para representar que um determinado número é maior do que outro, vamos utilizar esse símbolo de maior que, chamado de maior do que. Da seguinte forma, colocamos o número maior do lado aberto do símbolo e o menor é colocado do outro lado. Então a gente tem essa abertura aqui do símbolo. Maior, né? O número que é maior, ele sempre vai ficar com essa abertura do símbolo. Então, no caso, 10. Ele é maior do que o 8. O número menor sempre vai ficar com essa ponta aqui do símbolo. Porque se eu quiser representar que um número é maior que o outro utilizando esse símbolo aqui, eu também posso. Posso dizer que o 8 é menor que 10. Então, a posição, o símbolo que a gente utiliza, não necessariamente ele vai indicar se é maior ou é menor. Vai depender da posição do número. O que vai mandar é a posição do número. A abertura sempre vai ficar para o número maior. Então, essa abertura está para o 10, então quer dizer que o 10 é maior do que o 8. Então, se eu colocar, no caso, o número com esse símbolo aqui, o menor sempre vem primeiro, porque a ponta vai estar para o menor. Por exemplo, no caso, nesse caso aqui, ó, a gente vê que o número 8 representa um número menor do que 10. Então, a gente vai escrever que 8 é menor do que 10, ou seja, 10 é maior do que 8. Nessa situação aqui, ele representou que 5 é maior que 3. Como a gente vai colocar? 5 é maior que 3. Ou 3 é menor que 5. Certo? Temos essas duas opções. A abertura sempre para o número maior. Então, se eu coloco dessa forma, A e o símbolo B, quer dizer que A é menor que B, porque a ponta está virada para o A e a abertura para o B. B, símbolo A, quer dizer que B maior que A, porque a abertura vai estar para o B. Também usamos esse símbolo que a gente já viu, né? Que é lido como menor do que. Desta forma, podemos representar a relação 5 maior que 3 de duas formas. 5 é maior que 3 ou 3 é menor que 5, que deve ser lida como 3 é menor do que 5. Uma maneira prática de se lembrar de como escrever essas relações é usando uma história. No início, o peixe grande sempre perseguiu os pequenos, mas os pequenos se uniram e agora todos juntos perseguem o peixe grande. Por esta razão, a boca do sinal é sempre direcionada para o peixe maior. Então a gente vai ver assim.
A gente tem aqui um peixinho pequeno e a gente tem aqui o peixe grande, certo? Essa abertura aqui do peixe grande, pequeno está virada para o peixe maior. Então quer dizer que o maior é quem? Esse peixinho aqui, né? Vou considerar aqui um peixe. E aqui esse pequeno. Então quer dizer que esse peixe é maior do que esse outro. No caso da história, né? Mas agora se juntarem diversos peixes, para pegar esse peixe maior. Quem agora é maior? Quem está em maior quantidade? Os peixes pequenos, né? Então eles vão assustar aqui o peixe maior. Isso é o que diz a história aqui. Então quer dizer que nesse caso, quem é maior é o peixe que é maior em relação a esse outro, né? E nesse caso, quem é maior? É a união de todos esses peixinhos aqui em relação a esse maior. Então a gente tem a abertura aqui do peixe, ó, indicando quem é o maior em cada uma das duas situações. Então é isso, pessoal. A aula de hoje